O treinamento em períodos de ondas de calor e alta umidade precisa ser alterado para que você consiga caminhar os seus objetivos sem ter danos colaterais. Você provavelmente já passou por um dia que você estava treinando, estava extremamente abafado e a sua performance foi lá embaixo. Você provavelmente ficou confuso e pensou: o que está acontecendo com o meu corpo? Nada demais, ele simplesmente está fazendo alterações para conseguir lidar e conseguir manter você movendo naquela situação de chamado estresse térmico. Nesse vídeo eu vou dar para vocês duas estratégias extremamente simples sobre como você pode lidar com isso. A primeira delas vai ser você consumir mais água e mais sal, e a segunda delas vai ser você utilizar do suor artificial. Meu nome é Gabriel Martins, do site Pentagon Train, bem-vindo a mais um vídeo. A primeira estratégia, pessoal, como eu falei, é você ingerir mais água. Entretanto, você tem que ter um cuidado muito grande. Quando você bebe água, tá? O seu corpo vai passar por diversas alterações fisiológicas, vai absorver um pouquinho daquela água e vai jogar o resto fora, porque você não precisa daquela grande quantidade de água. Entretanto, o seu corpo não sabe que daqui a umas 3 horas você está indo treinar, tá? Então você precisa de ter um cuidado um pouco maior, que é aumentar a sua ingestão de sal. Perceba que eu estou falando aqui para uma população treinada, correto? Eu não estou falando que você tem que sentar sal na comida, simplesmente aumente de pouquinho em pouquinho e veja o que acontece com a sua saúde, correto? Se você é uma pessoa que treina muito, soa muito e é muito ativa, suas necessidades de sais minerais são maiores do que um indivíduo que não faz isso. Por isso que você tem que prestar atenção. Durante muito tempo eu tenho uma dieta completamente vegana, não consumia sal adicional, então eu estava sempre suando muito, não retinha nada de água. Os meus treinos eu sempre perdia performance por desidratação, já tive várias vezes na minha vida efeitos sérios de desidratação, correto? Então eu tive que começar a tomar esse cuidado e adicionar um pouquinho de sal na minha alimentação. Se você é como eu, tome esse cuidado também. Salvo ressalva para pessoas com hipertensão e problemas de saúde. A população, de maneira geral, saudável e que faz muito exercício, que fica muito suada, precisa de aumentar a ingestão de sal. É uma questão de lógica. Todavia, tem uma mensagem muito importante para as pessoas que gostam de beber água durante a execução do exercício. Tome muito cuidado, porque ao ingerir grandes quantidades de água, enquanto você está suando muito, você está desidratando o seu corpo. Como assim, Gabriel? Estou desidratando bebendo água? Acontece que você perdeu muita água já está suado, correto? Os tecidos do seu corpo estão cheios de substrato, são cheios de sais, estão altamente concentrados. E o meio do seu sangue? Não. Quando você bebe essa água, o que vai acontecer? Osmose. Você simplesmente vai tirar a água de dentro do seu tecido altamente concentrado e colocar na sua corrente sanguínea, e daí a pouco você vai no banheiro fazer xixi daquela água que você tomou, mas a que estava no seu corpo. Se você vai fazer ingestão de algum líquido durante o seu treinamento, esse líquido precisa ser isotônico. A ciência confirma isso que eu estou falando, não é pura especulação, correto? Se você quiser ingerir água durante o seu treinamento, ela precisa de estar salgada, ela precisa de estar concentrada também, porque aí você vai absorver no seu corpo, não vai ocorrer a osmose e a água tende a ser absorvida de forma convencional. Então, se você for aumentar o consumo de água, e eu recomendo que eu faça fora do treinamento, você vai precisar daquele salzinho para reter água de maneira geral. Agora, se você for fazer durante o seu treino, provavelmente você vai precisar de mais sal para você garantir que você não está bebendo água e se desidratando. Sobre a segunda dica que eu falei, é você utilizar o suor artificial. Basicamente, como é que funciona, pessoal? A gente soa, a gente joga água quente de dentro do nosso corpo para fora através dos nossos poros, o vento bate, evapora aquela água e esse ato de evaporação retira o calor da sua pele, te esfriando. Acontece que, se você já chegou a uma situação onde você está pingando suor, igual eu estava agora no final do meu treino, esse suor não serve de nada, ele está sendo perdido. Seu corpo está desesperadamente tentando abaixar a temperatura do seu corpo e não está conseguindo. Quando você enxuga esse suor, basicamente ele não cumpriu a função. Embora a água seja relativamente quente, ele não cumpriu a função de evaporar e levar aquele calor da sua pele. Porque o que importa não é a temperatura da água, correto? É da sua pele. Então o que você pode fazer nessas situações é utilizar do que eu chamo de suor artificial. Basicamente você borrifar com água, de preferência gelada, o seu rosto, o seu peitoral, as regiões que são mais sensíveis, correto? A um aumento de temperatura, e você parar em frente ao ventilador, que nem aquele maluco da academia. Isso pode parecer engraçado, pode parecer cômico, mas é muito efetivo, porque você está basicamente colocando no seu corpo mais suor do que ele é capaz de produzir e abaixando essa temperatura, correto? O único cuidado que você vai ter que ter é de fazer isso nos momentos que você realmente precisa. Se você está suando de maneira normal, simplesmente ficar na frente do ventilador já vai cumprir esse objetivo. Agora, se está pingando, faz a primeira vez, secou, joga mais água e abaixa essa temperatura. Assim você consegue performar o seu treinamento inteiro sem ter que começar a fazer as outras estratégias, ou às vezes, se estiver tão quente, juntamente com as outras estratégias, mas você ainda consegue terminar o tempo.
Para fechar o vídeo, eu gostaria de falar do terceiro tópico, que vai ser uma dica surpresa, que são as alterações do próprio treinamento, correto? Elas são muito simples, então eu vou arrematar todas elas aqui. Diminuir a carga, fazer um percentual menor, entretanto que você mantenha repetições em reserva, ou seja, se você fez uma série e você conseguiria fazer mais 2 repetições em um dia normal, no outro dia você fazer o mesmo peso, você acha que vai ser chegando na falha, diminui o peso de maneira a manter ainda 2 repetições no tanque, correto? Então você diminui a porcentagem absoluta, entretanto você mantém o esforço relativo ou as repetições em reserva. Primeira estratégia. Segunda estratégia, trabalhe com mais repetições e menos intensidade. Essa é simples de entender. Utilize exercícios que tenham menor estresse, exaustão, ou seja, tenham melhor relação estímulo-resposta. Por exemplo, o deadlift é um exercício que acaba com você. Outros exercícios, você consegue um bom estímulo e não destrói você, como por exemplo o deadlift romeno. Pense dessa forma para os seus exercícios suplementares e acessórios, correto? Essa é a segunda estratégia. Aumente os seus períodos de descanso intra-exercício e entre exercícios e retire todo o volume lixo, ou seja, aquilo que você está fazendo só por fazer, tira. Hoje não é momento para isso, você faz isso o dia que você estiver mais recuperado. De maneira geral, essas são as alterações que a gente tem que fazer pensando no treinamento de força sob estresse térmico. Se você assistiu até aqui, muito obrigado.